Boa Boa noite noite. a todos. Boa Boa noite. noite, Boa Alejandro. noite. Coisa bonita terminarmos um semestre com uma noite literária, né? Essa é a 8ª noite literária. Essa é uma atividade que tem como finalidade reunir leitores, né? Chamar a gente em torno de um livro, mas essa é uma edição especial e uma edição que nos honra muito, porque quando a gente soube que alguns professores do Santa estavam produzindo texto, escrita, produzindo textos de autoria durante a pandemia, isso animou muito a minha equipe da biblioteca e a gente falou, a gente precisa ouvir. Como é que um momento tão desafiador como esse, tão complexo, de tantas emoções de tristeza, de medo e, ao mesmo tempo, de enfrentamento. Eu tenho repetido várias vezes que eu gostei tanto de algo que eu li, que chamava a atenção para o princípio de que resiliência é algo para ser construído no coletivo, não é uma tarefa para indivíduos, é uma tarefa para comunidades. Quando eu li isso, eu pensei, nós precisamos sair dessa, como diz o Christian Dunker, tendo algumas narrativas para contar juntos sobre como a gente enfrenta uma luta como essa juntos, e enfrentar através da literatura é um ato muito corajoso e simbólico, e a gente tem aqui hoje 3 colegas da educação que têm feito isso. Acho importante, Sandra, a gente, antes de apresentar os nossos convidados, explicar sobre a filmagem. Você pode lembrar? Porque eu acho que é importante para os nossos colegas poderem acompanhar tranquilamente a nossa noite. Tá ótimo, Débora. Boa noite a todos, a todas, a todos. E como a gente enviou na confirmação da inscrição, esse evento está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado no canal do YouTube do Santa Cruz. Então, se alguém tiver alguma restrição para a gravação, a gente pede, por favor, para deixar a câmera fechada. Obrigada. Nós, como eu disse no início, a gente tem aqui hoje 3 convidados, 2 são professores, um professor e uma professora do Colégio Santa Cruz, e temos a Jerusa. A Jerusa é poeta, escafandrista, doutora em teoria literária pela USP, com pós-doutorado em filosofia da educação pela Unifesp, e é professora na pós-graduação Livros para Crianças e Jovens do Instituto Vera Cruz. Publicou vários livros e traduziu outros, e tem ainda um currículo grande para compartilhar com a gente da sua experiência como escritora. A Natália, eu nunca sei se é Zucalá ou depois A gente Natália fala Zucala. Zucala. Eu sabia que eu estava pondo aqui o acento. Isso, é escritora, professora do Colégio Santa Cruz, está em formação como psicanalista. Seu primeiro romance, Cheia, está em pré-venda pela editora Urutaú. Em 2020, idealizou o projeto Agora Estou Aqui, no qual escreveu contos sobre a quarentena. A Jerusa também escreveu a partir dessa experiência. E a gente tem também aqui o Rafael Sachs, que é graduado em Letras pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, tem mestrado e doutorado em Linguística Aplicada e discute, entre outras questões, as relações entre a contemporaneidade, a teoria psicanalítica e a literatura. O Rafael também escreveu, é coautor e organizador do livro Pelas Janelas na Pandemia, que tem uma versão digital e impressa. Depois a gente vai poder saber mais sobre essas obras. O bonito dessa noite é o que nos une, né? O que nos une, que é a possibilidade de se criar, de se produzir de forma autoral uma reflexão atravessada pela escrita sobre o que temos vivido.
fiquei pensando que a gente não poderia começar essa noite também, e agora falo como educadora, sem fazer uma referência e uma reverência à Vânia Marinsek, nossa colega, educadora de tantos anos na Escola da Vila, que deixa uma experiência tão linda entre nós e que, de alguma forma, nos aproximou dessa experiência com a educação, com a didática, com a simpatia, com a alegria, com o sorriso aberto e que nos deixou nesse final de semana. Fica aqui o meu reconhecimento ao privilégio que alguns aqui tiveram de conviver com essa educadora tão importante para as escolas que buscam na aprendizagem, no ensino, no fenômeno que a gente observa cotidianamente na escola, um jeito diferente, bonito e respeitoso de fazer escola. Então, passo agora a palavra para a Sandra, desejando a todos uma noite muito especial, lembrando para vocês que essa é a 8ª e que na 9ª a gente recebe o Itamar Vieira Júnior, autor de O Torto Arado, no dia 2 de agosto. Terminei de ler ontem à noite e pensei, vou ter que ler de novo em julho, porque preciso de 2 leituras para poder recebê-lo e honrar a presença dele logo no começo do semestre. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá ouvir a Sandra e os nossos colegas. Obrigada, Débora. Bom, queria só contar um pouquinho como funciona normalmente a noite literária, porque essa é uma edição especial, né? Rapidinho para todo mundo saber, a noite literária é uma espécie de um clube de leitura. Normalmente nós escolhemos um livro, todo mundo lê e temos 2 anfitriões aí que nos ajuda a discutir o livro escolhido. Dessa vez é uma edição especial, porque nós vamos discutir com os autores de 3 livros e não necessariamente a gente vai ter lido antes. Um, porque o livro da Natália está exatamente agora no Prelo, o da G saiu faz bem pouquinho tempo, né? Tá até um cheirinho de tinta ainda. O do Rafael, muita gente já leu e vai poder saber um pouquinho mais. Mas então a gente vai organizar uma parte bastante semelhante, que é uma conversa em torno das questões que a gente trouxe aqui dos livros. Então, todo mundo pode escrever no chat e também vai ter um momento em que, se quiserem, vão poder abrir o microfone e colocar uma pergunta, fazer um comentário. Todo mundo está convidado para falar aí nesse terceiro momento da nossa conversa. Então, o primeiro momento, a ideia é a gente conhecer um pouquinho a obra de cada um, dos professores, escritores que estão aqui conosco, e depois, num segundo bloco, a gente aprofunda o tema, e no terceiro, então, as perguntas. Então, para começar, eu vou convidar a Jerusa, cada um vai poder ler um trechinho da obra e comentar um pouquinho o contexto de produção, a motivação, o projeto. E para começar, então, eu convido a Jerusa para abrir. Gê, com você. Olá! Obrigada, Sandra. Obrigada, Débora. Obrigada por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, Fábio. Eu estou muito feliz que eu já estou vendo um monte de gente querida, amada, conhecida aqui. Olha, a Grazi, a Sil, a Denise, a Fátima. Ai, Fátima, como você está linda! O Du, ai, que maravilhosos! O Alejandro, que eu conheço também. Então, tem um monte de gente muito amada aqui. E eu já estou super feliz, estou me sentindo em casa. Com esse monte de gente conhecida, a Érica também, né? Parece que era a Érica que estava aí, a Érica Faria, é a nossa Érica, Sam? Lá da Pós? Nossa, sim. Que coisa boa, que alegria. Bom, agradeço muito esse convite, dividir com vocês um pouquinho dessa experiência, que eu também divido com a Natália e com o Rafael, de escrever durante a pandemia. O meu livro, ele foi finalizado na pandemia, mas ele começa um pouco antes. Espero que eu consiga apresentá-lo para vocês assim da maneira mais adequada, mas é um livro sobre luto e sobre luta com palavras, né?
eu escrevi esse livro motivada por uma doença que acometeu a minha tia. Ela teve um aneurisma, então ela passou um tempo em coma, depois ela entrou num estado vegetativo, e todo o livro ele é escrito a partir dessa inspiração, né? Inspiração entre aspas, ou até pelo ato de respirar, né? E não respirar, mas observando aquele corpo que tinha que se despedir do corpo, né? A tentativa daquela mulher de se comunicar com o marido, né? Eles tinham 50 anos de casados, e era a partir dessa observação que eu acabei assumindo essa voz dessa mulher que quer de falar, mas não consegue, né? Então não pode, né? O corpo não deixa falar. Então fiquei imaginando um pouco o que pensa essa mulher que já não tem mais tempo, né? Que tem que desapegar do corpo. Eu escrevi esse livro durante esse processo desse estado vegetativo, mas também depois, quando ela faleceu, durante um ano de luto, e logo veio a pandemia. E parecia que nunca foi escrito o livro para ser um livro. Na verdade, era o único modo que eu tinha para conviver com aquilo, né? Mas quando a pandemia chegou, eu me vi também calada, porque como poeta e vivendo a situação que a gente estava vivendo, de um desgoverno, de pessoas morrendo, né? Também eu me sentia sufocada, sem possibilidade de voz, né? E ali parecia que o único modo era lidar mesmo com aquilo, né? Assim como uma mulher que não consegue falar porque o seu corpo não responde aos estímulos de fora, aprisionada, né? Eu também me sentia como poeta aprisionada a uma realidade que me calava. Então, eu com o Eduardo Guimarães, que é o editor do selo Fábrica de Cânones, olha a Júlia aí, que linda. Oi, Júlia! Nossa, só tem gente linda nesse lugar, meu Deus! Maravilhosa. Nós pensamos, né, todo o livro durante a pandemia. Eu reescrevi os poemas, ele me ajudou na seleção dos textos e principalmente na produção do livro como um objeto, porque eu queria muito que fosse uma homenagem, né, a essa mulher que eu amei muito, e que fosse um livro diferente. Então, ele é um livro que ele não tem título na capa. Eu queria que ele fosse um livro um objeto artístico, né? Então ele tem toda uma conformação diferente. O título ele está dentro, é como se fosse uma lápide. Ele abre e ele tem uma fotografia dela. E depois atrás também ele tem segredos, né? Então eu coloquei ela é meu tio. Então e ele me ajudou a concretizar esse livro, que ele tem uma textura diferente na capa. Então, tudo que eu queria que se aproximasse de um túmulo, né, onde ela estivesse aqui, mas uma cripta, né, um túmulo aberto e fechado, e fosse também como uma caixa de um tesouro, né, que ele tivesse essa formação. Então, todo o livro, ele é um livro que são poemas na voz dessa mulher, tentando expressar, tentando se despedir desse corpo, deixar esse corpo, e depois ele também tem um ensaio, que é justamente uma parte que eu acho muito delicada do livro, que é onde eu começo a refletir sobre as questões éticas em escrever sobre aquele que se ama e aquele que morre, né? Colocar palavras na boca de alguém que não vai ter como falar sobre isso, né? Então, para mim era muito difícil também eu estar inventando, né? Inventando sobre a minha tia, né? Era muito doloroso. Então, para mim, desapegar desses textos e escrever esse livro e colocar esse livro no mundo era para mim também uma questão que eu achava muito semelhante, né? Ter que deixar o corpo. Minha tia tinha que deixar o corpo, desapegar, e eu também tive que desapegar dessas questões dessa ordem ética que ficavam me atormentando. Mas será que eu estou sendo... o que eu estou fazendo com esse corpo, né? Então, acho que é um pouco isso, né? O livro. E se você quiser passar, Sandra, para eles acompanharem, eu trouxe
textos do livro para dividir com vocês, né? O primeiro é um poema que está na contracapa, que é um poema que eu gosto muito, gente. Eu acho que fiz uma besteira, porque eu quis colocar a capa aqui no fundo, e eu não entendo nada de tecnologia, não dá muito para ver o livro, né? Mas tudo bem. E tá o poema da contracapa, que diz assim: vês, todo o meu corpo pensa. Em alguns lugares, o pensamento é pior. Meu coração, por exemplo, pensa geleiras e espinhos, pensa garganta. É o pensamento do fogo inflamando meus pés. Mas pior mesmo são as mãos, vazias, pensando o amor. Então, eu queria mostrar que esse corpo, né, esse corpo que já é aí um corpo sem órgãos, né, porque é um corpo que ele é todo uma coisa só, e não se mexe, não tem mais as suas funções, como ele pensa, como ele vivia ali dentro, como que o pensamento se dava em toda parte, né? Então, esse foi um poema que eu escolhi para ler para vocês. E depois eu escolhi um outro, que é um poema também, onde aparece o nome do livro, que eu esqueci de falar, né? Que parece que eu estou muito tranquila, mas é claro, eu estou nervosíssima. O livro chama Poemas Atracados aos Pés da Cama, que era a imagem, né, dessa cama de hospital e o meu tio ali ao lado, os dois atracados, né, como uma ilha, né? Uma ilha... no abandono, né? No abandono da morte. E aí esse poema diz assim: as palavras são nada, mas tudo que tenho, Senhor, é esse mar na língua. Junto algumas letras, formo sílabas e melodias diluídas em balbucios. Sobras de um corpo, ilha atracado à cama. Tu me olhas, aguado, insone das noites e há dias em que sonhas céus, mas tua pena amputa meu voo. É um poema que já está na página 55 e vai ela tentando e ele tentando que ela fica, que ela sobreviva, né? E com aquela esperança e aquela fé, e ela precisa se desfazer. Então tem alguns momentos em que ela fica muito brava, né? Então ela tá brava, ela fica com raiva porque ela passou 8 meses assim nesse estado, né? 8, 9 meses nesse estado, e aí ela se volta contra ele, em alguns momentos ela clama pelo amor dele, e eles também têm que resolver coisas, né? Coisas de 50 anos de uma vida. Então, tem confissões, tem traições que são descobertas, tem tudo acontece nessa mente e nesse corpo que aparentemente está imóvel. E aí eu acho que eu trouxe mais um trechinho, né, Sam? Que é o trecho que vai finalizar o ensaio, porque aí no ensaio eu vou fazer uma discussão sobre essa ética da literatura, sobre o que é o luto, né? O que é você comer bem aquele que morre, né? Porque os índios e Yanomamis, eles comem, né? Os seus parentes, eles morrem quando eles morrem, eles queimam e comem as cinzas, né? E eu fui um pouco parti um pouco desse ritual indígena, que era essa ideia de comer aquele a quem se ama, e eu como se fosse um processo que eu estava vivendo ali, né? De comer esse corpo, de me alimentar dele antropofagicamente e fazer poesia daquilo, né? Então, no final, eu tenho algum trecho, não sei se é o final, mas eu digo assim, alimento, eu não, né? Ela, porque eu nem sei quem fala aqui, né? Alimento-me das suas cinzas, compartilho-a nesse banquete funerário de bocas vazias, num ritual de homenagem à poeta analfabeta que ela foi em vida. Destitua da sua humanidade até esquecer seu nome, Edna, palavra vazia, até esquecer-me, para só então lembrar. Então é um pouco isso. Era isso que a gente combinou, né, Sandra? Isso, obrigada, Gê. Agora vamos passar para o Rafael. Rafael. Oi, pessoal, boa noite mais uma vez, né? Também
Quero agradecer muito a presença de todos aqui. Também estou vendo vários rostos conhecidos aí, né? A Joana, o Alejandro, a Tícia, a Adélia, Vitor, né? Vários aí. Estou com medo de esquecer alguém, então vou parar por aqui. Mas que bom ver vocês aqui, minha família também, que veio participar, amigos. Estou também contente de poder estar compartilhando um pouco desse trabalho, né? Que eu desenvolvi aí no ano passado. Então, para mim é uma alegria, agradeço muito. Eu vim contar um pouco da experiência que foi organizar e escrever o Pelas Janelas na Pandemia, né? Que esse livreto que está aqui na versão impressa, acho que a Sandra vai botar para vocês também o link do e-book que está disponível gratuitamente. Esse projeto, na verdade, ele surge de um convite de um amigo meu de faculdade, o Leonardo, que não pôde estar aqui hoje, o Leonardo Souza, mas ele pensou em reunir alguns colegas de várias áreas do conhecimento logo no começo dessa situação que a gente está hoje, né, da pandemia. Acho que a gente nunca imaginou que falar desse livro um ano depois ainda teria os mesmos tons, aliás, tons ainda mais trágicos, na verdade, né? Porque a ideia, o convite foi ali mesmo em abril do ano passado. Então, ele juntou esses colegas todos, foi conversando com cada um e propôs que a gente, pensando o que estava acontecendo naquele momento, a situação do isolamento social, aqueles primeiros momentos do isolamento social, o primeiro contato que a gente teve, né, com o coronavírus e tudo o que trouxe, o fato de ficarmos em casa, em quarentena, a economia ter se balançado como se balançou, as viagens dos países parando, tudo isso, né? E ele teve essa ideia muito feliz de dizer, nós estamos fechados em casa, mas nós precisamos dialogar. A situação que está caindo aí sobre as nossas cabeças exige que a gente converse, a gente pensar o que está sendo e o que será. Então, ele propôs que nós escrevêssemos ensaios, né? Esses conhecidos, esses colegas, amigos de várias áreas, escrevêssemos ensaios sobre o que estava acontecendo, né? E a gente foi escrevendo, ele convidou cada um a escrever de acordo com o seu olhar. Ele me convidou primeiro a escrever um artigo, um ensaio, né? E depois, em um segundo momento, ele me convidou a organizar os ensaios todos junto com ele, né? Então, eu participo com o texto meu e também da organização desse livro, né? E da capa, que também é uma aquarela minha, fui eu que acabei fazendo. A ideia que a gente tinha era justamente abrir as janelas um pouco, né? E tentar, de dentro das reflexões individuais que cada um estava fazendo, propor uma conversa com esse exterior, né? Por isso a ideia, então, do título até, né? Pelas Janelas na Pandemia, reflexões para um mundo por vir. E aí, no meu texto em específico, né? No meu artigo, eu comentei um pouco a questão justamente do luto. Acho que esse é um ponto que o livro da Jerusa vai dialogar com o meu, né? Porque, embora a gente não tivesse nenhuma noção de que chegaríamos a 500 mil de óbitos oficiais de Covid, né? Imagina, em abril do ano passado, o número que tinha já era muito assustador, né? Então, a gente não imaginava de forma alguma, mas eu já percebia uma situação de perda muito grande, né, no texto. Tanto é que eu começo com uma epígrafe, que é um verso do Murilo Mendes, que diz assim: que saudades do futuro. Porque as possibilidades de pensar e planejar e ver a nossa trajetória, como a gente sempre vê, a gente sempre tem um olhar ali, né? O que a gente espera que aconteça. Isso ficou muito interrompido. Né? E que consequências isso tem? Né? Quais são os efeitos que isso tem nos afetos? Né?
Como é que fica a nossa relação com o tempo? É uma perda muito grande você perder o futuro. Ainda mais no tempo em que tínhamos outras perdas ali, ainda com as perdas das doenças, os óbitos, as pessoas que estavam perdendo ali os seus queridos já naquele momento, né? Mas a perda também do dia a dia, a perda da rotina, a perda dos encontros, a perda das situações presenciais, a perda eu tenho um momento do texto que eu menciono a perda do bar, da festa, do restaurante, da possibilidade de sair, de passear, de uma paisagem que você viaja, vai conhecer um museu, tudo isso, né? Suspenso e perdido, né? Então, tudo isso teria efeitos comparáveis ao processo de luto, viver tudo isso, lidar com tudo isso, né? E aí, no meu ensaio, eu tento abordar um pouco dessas questões e colocar um pouco do olhar da psicanálise, um pouco sobre isso a partir do Freud, né? Eu faço um comentário a partir daí. Até vou pedir agora, Sandra, se você quiser projetar um trechinho. Então, esse é o título do meu ensaio, né? É o tempo, acho que é o tempo do hoje, eu esqueci de corrigir, a pandemia e os afetos entre ruínas e vazios, né? O título do ensaio. E aí diz assim: nestes tempos doentes, que já o eram bem antes do vírus, em que a pestilência já se nos dominava de fato, de fundo, parece-me que o futuro ou a ideia que tínhamos dele se interrompeu. Por isso é que o nosso presente me traz de volta a Freud, me faz lançar a flecha do tempo para o passado, quando ele escrevia sobre a arte de sonhar, brincar e escrever. Pode passar, Sandra? Que é um em continuidade do outro, e depois eu comento. Há mais de 100 anos, a psicanálise que nascia sublinhava o valor que tem para essas instâncias criativas da atividade mental a possibilidade de imaginar, sentir e projetar futuros. Para compreender o que temos sentido, penso que é preciso, então, levantar ao menos esta questão. O que acontece ao sonho, ao movimento, à arte, à vida, em tempos de futuro suspenso? Aqui eu estou me referindo a um texto mais do Freud, que é o escritor, ele é conhecido como Escritores Criativos e Seus Devaneios, tem outras traduções já, né? Mas esse texto ele comenta, ele tenta pensar o que acontece com a pessoa que escreve, né? O que tem de tão encantador na escrita, nesse processo de escrever que nos captura quando a gente lê e tudo mais. E ele compara a escrita do escritor criativo, do poeta, tem outras traduções possíveis aí, com a brincadeira da criança. É uma brincadeira que, ao mesmo tempo, ela pega elementos do presente e do passado dessa criança, a criança trabalha com isso para brincar, mas também vai imaginando, vai sonhando, né? Então, tem um movimento temporal aí na brincadeira da criança que ele associa o escrever com isso. Então, a minha reflexão nesse ensaio era um pouco assim, nós estamos num momento em que esse projetar ficou interrompido. Como é que a gente faz? Como que vamos lidar com isso? Vamos conseguir criar novos futuros, então, né? Projetar outras imagens de futuro a partir daí? E as minhas reflexões elas caminham um pouco nesse sentido. Se não conseguirmos fazer isso, o que vai se passar conosco, né? E acho que um ano depois, olhando para isso, eu percebo que essa questão ela continua valendo, ela continua ecoando. Se não conseguirmos pensar futuros, sonhar com eles, né? Primeiro sonhar que seja, né? Para depois construí-los, né? Mas se não conseguirmos isso, o que acontece com a gente é que a gente não vai cair, não vai fazer um processo de luto, a gente vai cair num processo melancólico. A melancolia, o luto não resolvido, não feito, em que isso que a gente perdeu nos assombra, né? E não consegue ficar para trás, né? Para que o novo possa surgir.
Então, foi mais ou menos isso, né? A gente disponibilizou gratuitamente o e-book para chegar ao máximo de pessoas possível. Tem textos sobre outras áreas, textos de saúde, economia, algum comentário político, tem pessoas religiosas que também escrevem a visão, uma reflexão aí sobre as igrejas nesse momento, várias reflexões interessantes aí que o livro trouxe, e foi um processo bem rico e continua sendo, né? E aí, para quem quiser ter o impresso, material, né, também dá para adquirir na editora. Acho que a Sandra colocou aí para vocês. Acho que era mais ou menos isso, só para dar um comecinho aí da conversa. Tá ótimo. Obrigada, Rafa. Nath? Boa noite, então, a todos e todas, amigos, família, ex-alunos queridos, um beijo, família Soriano. Bom, então, eu vou falar um pouquinho, na verdade, eu estou num momento entre safras, que eu acabou de acabar a pré-venda do meu primeiro romance, e aí o livro está no prelo, né, como a Sandra disse, e em agosto ele vai ser lançado e ele pode ser comprado fora da pré-venda, mas, na verdade, hoje eu queria falar sobre uma outra produção minha, que não está saindo agora, mas que foi feita no ano passado, em 2020, que se chama Agora Estou Aqui. O Agora Estou Aqui foi um site que eu fiz, um livro, apesar de eu chamar de livro-site, também não é bem um blog, uma coisa entre um livro e um blog. E eu digo isso porque eu fui alimentando durante a pandemia esse site, fui alimentando com contos, né, ficcionais, né, todo um site de ficção. Mas ele não é um livro no sentido de que não é um projeto que passou por uma editora e está sendo revisado, inclusive é bem capaz de vocês acharem uns erros ali, então vocês não me condenem se vocês entrarem lá e tiver uns erros de ortografia, porque ele não passou por ninguém, foi um site que eu fiz e que eu chamei uma querida amiga artista visual, a Malua, para ilustrar os contos. Então é um projeto meu que tem a ilustração dela. E esse site ele foi alimentado ano passado, em 2020, o ano inteiro. Ele começou a partir de um conto que eu tive a ideia de escrever logo no comecinho da pandemia, e eu vou ler, inclusive, um trecho desse conto para vocês. E depois desse conto, eu escrevi outro sobre a situação pandêmica, sobre a situação de isolamento social. E aí eu falei, bom, eu acho que tem mais um vindo, tem mais um. Aí eu abri um site. E toda semana eu publicava um conto novo, deu mais ou menos uns 13, 14 contos. Eu cheguei a publicar um novo esse ano, em 2021, mas eles são majoritariamente do ano passado. E são todos de ficção, apesar de haver algumas situações da vida real e dos jornais que inspiraram a escrever. Então, por exemplo, quando a gente teve aquele evento daquela morte daquele menino muito trágico em Recife, que caiu do elevador, enfim, aquela situação muito trágica, aquilo também me fez escrever um conto. E aí, por que eu estou contando isso? Para dizer um pouco para vocês de onde veio isso de escrever contos, escrever ficção a partir dessa situação tão incomum que a gente está vivendo, está, né? Acho que, em primeiro lugar, tem a ver com um pouco o que o Rafa falou e um pouco o que aparece na Jerusa, né? Uma forma de lidar. A gente escreve porque a gente sabe lidar com as dificuldades dessa forma, né? Tem um pouco a ver com uma necessidade de ser publicada. Eu tive um primeiro livro que foi lançado, um primeiro livro de contos em 2017, e agora, em 2020 eu ainda não sabia que em 2021 meu primeiro romance ia sair. Eu estava num momento um tanto frustrado, um pouco brava, porque eu não achava uma casa, uma editora para o meu romance, né? Agora eu achei, ele vai sair pela editora Urutau, mas em 2020 eu estava muito incomodada, frustrada.
A gente escreve através de frustrações também, a gente se movimenta quando a gente tem certas angústias também, não é só porque a gente é bárbaro, incrível e lida com as coisas e é muito inteligente, é também porque a gente está frustrado. Eu estava frustrada com o fato de não ser publicada. Eu queria que meu romance, que naquela época já existia e que agora vai sair, né, fosse publicado, e eu queria que as pessoas lessem o que eu estava escrevendo. E por último, e eu acho que esse é um elemento muito importante para o que a gente está vivendo agora, eu não queria normalizar. Eu estava muito preocupada com a normalização do que a gente está vivendo. Preocupação essa que agora a gente vê que ela tem sentido, né? Estava com muito medo de, muito rapidamente, me adaptar àquilo e achar que estava tudo bem. Não está tudo bem, né? E não estava tudo bem. Então, eu achava muito importante escrever e refletir sobre o que estava acontecendo para que não virasse, assim, banal, porque não é banal, né? E principalmente naquele momento, quando surgiu, não era banal. Aí, enfim, essa é a apresentação que eu tenho a fazer. O nome do site é Agora Estou Aqui, que faz referência justamente a essa situação, né? Bom, agora estamos aqui. E o que a gente faz com isso? E eu vou ler o comecinho do primeiro conto que eu escrevi, que deu origem ao site. Se você puder colocar, Sam. Eu vou ler o comecinho, ele é um conto um pouco mais longo. Então, só para vocês saberem, é um conto sobre, basicamente, uma personagem que compra uma jiboia, aquela planta, uma planta, não uma cobra. A um palmo da cama e 2 do guarda-roupa, eu primeiro botei a planta. Uma verde ordinária, dessas que se compra em supermercado. Sentei à sua frente, o corpo desordenado de quem não costuma operar no baixo plano da existência, e observei. Achei bonito. Era só. Os outros cantos da casa, não muitos, permaneciam como sempre estiveram. Funcionais. O máximo que eu, até então, poderia exigir dos móveis e eletrodomésticos e eletrônicos domesticados do meu sala, cozinha, quarto. Quero dizer que a cama seguia sendo o lugar onde se dormia, a pia onde se lavava, o fogão onde se cozinhava, a privada onde se desvaziava e a porta onde se passava. Não que seja nada além de evidente o pouco que eu relatei até aqui, mas ocorre de as evidências terem passado a indicar tantos inusitados significados nesses tempos que o óbvio já não existe mais no reduzido repertório remanescente em meu histórico de relacionamento com o mundo. Ainda não era quarentena quando eu comprei a jiboia verde. Não era mais eu deduzir que chegava galopante a hora. Deduzi com exatos 5 dias de antecedência, visto os sintomas que o planeta insistia em demonstrar e alguns insistiam em ignorar. Então, antes de qualquer movimento dos homens de negócio e de Estado, catei uma mochila, botei uma sacola dentro para caber mais coisa e marchei para o abastecedor. Na volta do supermercado, além de suprimentos alimentícios suficientes para 2 semanas de uma vida solteira, e apesar do incômodo de carregá-la embaixo do braço, trouxe comigo a jiboia. Ainda bem que a vizinha do lado me segurou a porta, ou eu não sei como teria saído sozinha do elevador. Olhou para mim sem entender por que alguém tão pequena necessitaria de uma compra tão grande. Vindo da sua casa, eu ouvi, quando ela abriu a porta, o calor da companhia. Eles ainda não tinham entendido. E aí o conto segue e eu convido vocês para lerem. E a ilustração é a ilustração dessa colega minha, amiga artista plástica Malu. Então, essa é uma apresentação breve do trabalho do Agora Estou Aqui. Super obrigada, Natália, também. Bom, a gente viu aqui uma diversidade de produções, né? Como é a literatura, maravilhoso, cada uma das colocações de vocês. E a gente ficou falando muito quando a gente preparava, né? De, acho que 2 frases que representam muito o que a gente está discutindo aqui. E eu vou trazê-las para a gente, para vocês poderem comentá-las. Então, a gente falou sobre a arte existe para que a realidade não nos destrua, do Nietzsche, e a arte existe porque a vida não basta, do Ferreira Goulart.
E aí gostaria que vocês agora comentassem um pouquinho sobre essas frases, pensando no porquê escrever nesse momento de pandemia. A gente combinou que o Rafa começava. Pode ser, Rafa? Pode sim. A não ser que se a Natália quiser começar também, ok. Não, vamos. Vai, Rafa, a gente faz junto. A Tá gente bom. vai se complementando. É, Então, essa frase ela é incrível, né? Eu acho, as duas frases são incríveis, né? Esse potencial elaborativo da arte que elas mencionam, acho que tem tudo a ver com o que eu tentei comentar no texto e acho que com os trabalhos de nós três, né? Acho que me lembra, eu fiquei falando da brincadeira da criança aqui, né? E me lembrei de outra vinheta na obra do Freud mesmo, né? Em que ele fica olhando o netinho dele brincar, jogando um rolinho não sei se todos conhecem, mas um rolo do carretel, né? Que ele joga e puxa. Essa é a brincadeira, né? Ele joga e puxa. E quando ele joga, ele fala forte, e quando ele puxa, ele fala dá. Quer dizer, em alemão, né? Foi, voltou, está, não está. E essa é a brincadeira. A linha vai e volta, vai, some e desaparece. Essas brincadeiras infantis muito típicas, né? Do escondeu e achou, né? E a reflexão do Freud é belíssima, porque ele fala assim, na hora que ele está fazendo isso, ele está aprendendo a falar, né? São as primeiras palavras dessa criança. Parece que ele está encenando as ausências da mãe. Foi, sumiu e voltou, né? Uma experiência que para a criança, para o bebê, pode ser muito sofrida, né? A ausência da mãe para um bebê muitas vezes é sentida com angústia de morte, né? Porque, enfim, eu preciso de alguém aqui, né? Cuidando de mim e ao mesmo tempo ele se pergunta assim, mas essa criança está brincando com uma coisa que é angustiante, né? Uma experiência tão angustiante, ele está transformando isso em brincadeira, né? E a ideia é que é essa mesmo, né? Ao fazer do sofrimento uma brincadeira, você domina aquilo de alguma forma, né? Você revê aquilo, você encena aquilo, você retoma o que está se passando ali e consegue estruturar de uma forma elaborada, né? Eu estou comparando com a brincadeira com a escrita também. Não é minha essa comparação do próprio Freud, né? Mas a ideia é mais ou menos a mesma, né? Que escrevendo estaríamos fazendo como esse bebezinho, né? Então, escrevendo sobre as dores e essas experiências sofridas e angustiantes, estaríamos também tentando nos apropriar delas, tomar aquilo para nós, organizar aquilo de outra forma, né? E tentar, de alguma maneira, encontrar uma nova estruturação para aquilo, né? Acho que a escrita ela tem a ver com isso e com o que ela possibilita também de conversa, né? Porque a gente escreve pensando em alguém que vai ler, né? A gente encena pensando em alguém que vai ver, né? Então a gente escreve uma história pensando em alguém que vai imaginar e compartilhar com a gente daquilo, né? Então eu acho que a escrita nesse momento ela tem a ver para mim com isso, né? Com essa tentativa de reorganizar a situação em outros termos, né? Meio como esse bebezinho faz. E aí poder, a partir disso que você faz, dialogar, conversar com o outro, né? Acho que, então, a arte existe, né? Como é que é? Para que a vida... Pode repetir isso? A arte existe para que a realidade não nos destrua. É forte. Para que a realidade... Exato, né? Para que, então, é quase uma defesa mesmo, né?
A gente monta a nossa brincadeira, nosso texto, nossa escrita, nosso jogo, lá onde falta, né? A realidade falta, né? Acho que é um pouco esse o meu pensamento. Eu acho que isso tem tanto a ver com o livro da G, né? Acho que antes de eu falar, seria até legal que ela falasse, de né? achar as palavras, né? Tem Achar tudo a as ver com o livro da palavras G. que não estavam lá, né? Uhum. Eu acho que quando fala, né, que a realidade, para que a realidade não nos destrua, eu fico pensando que na realidade a gente nunca está presente, né? Na realidade a gente está sempre sofrendo de tempo, porque ora a gente está no passado, e eu estou elaborando isso agora aqui com vocês, porque a Natália me pegou desprevenida. Eu achei que eu ia ser a última. Desculpa. É que eu achei que estava tão embalado para falar da sua experiência que eu não quis cortar. Não, mas tudo bem, eu já vou entrar no meu modo mais sério. Mas eu estou pensando aqui que, na realidade, a gente nunca está presentificado mesmo, porque essas são a doença nossa, né? Ora, a gente está preso no passado, naquilo que foi, e o Covid e a pandemia fez isso com a gente, né? Porque a gente teve que ficar com a gente mesmo, fechado em casa e vivendo o presente, né? E aí, a gente não conseguia ficar, a gente ou ia para o passado, pensando no como era, ou corria para o futuro pensando no como vai ser. E daquele tempo, era um tempo muito difícil de lidar com aquilo, né? Que são o passado, quando a gente está preso lá, é a depressão. E quando a gente está lá no futuro, é a ansiedade. São as doenças do nosso tempo. A escrita, né? A arte, e eu falo da escrita porque é a única arte com a qual eu lido, né? As outras eu não conheço, não tenho habilidade nenhuma. Ela é um lugar de uma presença, né? É a materialidade e a presentificação da coisa. Ela não quer contar, não quer falar, né? Ela quer ser. Então, naquele momento, você está escrevendo, principalmente para o escritor, né? O escritor, ele não está fugindo, ele está num trabalho, ele está ali, mexendo, construindo, a coisa tá no acontecendo, né? Está no presente, está presentificando algo. Então, isso eu acho bastante interessante, né? A coisa ser, e a gente faz arte porque a gente quer afetar, a gente não quer comunicar, né? Não é utilitário, você não quer comunicar, você quer afetar. E eu acho bonito quando o Rafa estava falando, e eu estava pensando muito nisso, né? Que ele fala da criação. Será possível criar novos futuros, né? Eu acho isso incrível, porque a arte, ela é uma promessa de futuro, né? Quando você escreve algo, você não tem garantia nenhuma de ser lido, e por isso que ela está nesse lugar de uma promessa. Pode ser que nunca ninguém vai te ler. Só que é muito diferente escrever literatura, né? E do que você escrever um texto confessional puramente, porque você às vezes está passando por uma questão pandêmica e você fala, eu vou escrever, só que você vai escrever e vai colocar na gaveta. E aquilo pode até, de repente, você ficar mais fixado ainda, criar uma obsessão, né? Você vai ficando obcecado, e pode ser até ruim. Agora, quando você está escrevendo para o outro, com essa promessa de futuro, você está elaborando. Você está mexendo, você está aparando o texto. Então, você não está isolado, né? Porque você está fazendo movimento. Você está esperando que vai acontecer alguma coisa, né? Então, acho que nisso a arte, ela para quem conseguiu encontrar ali um espaço nessa pandemia para se encontrar, para buscar escrever ou, sei lá, pintar. É que eu só sei falar um pouco da escrita, né? Só que a escrita é uma arte tão generosa, porque todos nós somos escritores, né? Todos nós somos escritores, todo mundo escreve, é diferente de pintura, é diferente de cinema, que, nossa, tem que ter um dom, sei lá o que tem que ter, mas a escrita é muito comum, e todo mundo aqui escreve, só que às vezes a gente só não confia, né?
não confia, não tem fé que aquilo pode virar arte, é só se jogar para o mundo, né? Eu acho, né? Bom, vou engatar aí, porque justamente o que eu queria falar tá nesse lugar que você estava falando, Gê, porque acho que a arte, de forma geral, como elaboração do luto, dos traumas, da experiência de vida, a gente conhece, né, essa forma. E aí eu acho importante a gente fazer uma divisão e uma crítica de que a gente também, eu pelo menos, não me apego quando eu falo isso ao valor estético. Porque eu acho que a arte, enquanto instrumento de elaboração, ela tem que estar disponível para quem quer que seja. Independente do valor estético, do valor cultural, do que aquela pessoa está fazendo, aquilo é um instrumento, aquilo é uma forma de lidar, né? É uma maneira de elaborar, uma maneira de analisar, né? Acho que isso é importante, né? Porque, enfim, isso é uma coisa. Agora, dentro de todo o campo, isso que a Jerusa estava falando, dentro de poder fazer cinema, teatro, dança, balé, jardinagem, cozinha, aí a gente vai lá e escreve, a gente vai lá e escolhe escrever. E aí eu acho, e eu tenho me perguntado muito sobre isso, essa escolha é muito curiosa. A gente que vai lá e dedica a vida a isso, né? Vai lá e faz de tudo, e ensina sobre isso, e está em sala de aula todos os dias falando sobre isso. Eu tenho me perguntado muito sobre isso, porque, como professor, a gente sabe o quão difícil e traumático é a entrada na linguagem. Né? O ser humaninho nasce e ele já começa que ele precisa aprender a se comunicar e ele chora. E aí, daqui a pouco, ele tem que aprender a falar coisas. E aí, depois, a gente tem que ensinar esse ser humano a escrever. E tudo isso parece muito bonito, mas tudo isso tem um potencial traumático gigantesco. A entrada na linguagem é traumática, a entrada na língua é mais ainda, a entrada na alfabetização, nos signos escritos, tem um potencial de violência. A gente sabe que são as escolas que não é a nossa escola, a escola que a gente trabalha, mas escolas de 50, 60 anos, em que alfabetizar uma criança era um processo violento. Não era um processo simples, tranquilo, era um processo que doía para uma criança. E aí a gente passa por tudo isso, que naturalmente tem um potencial traumático, porque para falar, algo vai ficar de fora. Toda vez que eu me comunico, alguma coisa não é dita, algo não é compreendido. É mais fácil não ser compreendido do que ser compreendido, essa que é a verdade. A língua nunca dá conta da nossa angústia. A língua nunca dá conta de tudo que a gente quer dizer, e a gente insiste. A gente fala, eu vou escrever, e eu vou escrever. Isso é uma escolha que até agora eu não entendi por quê, né? Por que a gente faz essa escolha, né? Por que a gente consegue, né? Porque a gente não precisa pintar, né? Não tem a necessidade de pintar, né? Bom, enfim, aí a gente pode entrar numa coisa mais relativa, mais filosófica, mas enfim, acho muito curioso como a gente escolhe justamente exercer esse lugar que gera frustração e continua gerando. E talvez por isso que a gente não pare de escrever, porque sempre sobra um pouquinho que não deu para falar, sempre sobra uma angústia, sempre tem algo que a gente ainda não conseguiu dizer. E talvez por isso a gente leia, né, também, para contemplar outras formas de linguagem, né? Enfim. E aí esse não basta é maravilhoso, porque nunca basta, né? Nunca vai bastar, né? Porque a vida não basta, porque não basta mesmo, não basta, e não vai bastar. E é por isso que a gente continua fazendo, porque nunca se basta. Porque se bastasse, a gente parava de fazer. Se a gente estivesse satisfeito, a gente não se mexia mais, né? Que bom que a gente pode contar com a produção de vocês, né? Para quem não escreve nessa forma, poder ler o que vocês escrevem e, de alguma forma, se sente também contemplado, enfim. Eu vou deixar aqui aberto se alguém quiser falar e fazer algum comentário ou pergunta, mas eu vou ler aqui. O Sérgio parabenizou vocês três e fez uma pergunta para a Jerusa. Parabéns pelo seu livro. Gostaria de saber qual foi o papel do livro para você trabalhar o seu luto. Você acredita que o processo de escrita contribuiu para superar esta perda?
E como você classificaria esse livro? Como memórias, como biografia? Como... Ai, que perguntona! Mas muito boa, né? Uma pergunta longa. Sérgio, então, acho que superar a perda, é difícil falar disso, né? Mas esse livro, sim, ele contribuiu muito para mim no meu processo de luto, porque no luto você vive ali uma ausência presente o tempo inteiro, né? É, você não tem aquele corpo, aquela materialidade, mas aquela materialidade você está toda tomada por ela. E a escrita, ela te proporciona a materialidade. Por isso, quando eu falava sobre o livro enquanto objeto, né? A gente fala tanto disso na pós lá, né, Sandra, do livro objeto. Ele era ele é uma coisa para mim muito potente. E nesse selo, que é o selo da Fábrica de Cânones, do Eduardo, ele tem lá um slogan, que é um livro é um corpo, né? Ele trabalha com essa ideia. E para mim, isso é muito forte, porque, de fato, é uma materialidade, eu pego. Então, estou falando desse luto, dessa morte, que foi elaborada enquanto um processo de escrita, uma escrita material, porque uma escrita não puramente, não como um jogo, um fluxo de ideias, mas como poesia, né, que já é uma linguagem que busca mais uma concretude, então tem toda uma série de procedimentos que você mexe aqui, mexe ali, e eu falo muito isso no meu ensaio, né, porque, e aí, de novo, eu me ligo com a fala da Natália, né? Porque o que faz, a minha questão era, a minha mãe, a minha irmã, todos os familiares estavam ali cuidando daquele corpo, limpando aquele corpo, dando banho, trocando lençol, e eu não. Eu estava escrevendo. Isso gera uma culpa muito grande, porque enquanto elas estavam ali aproveitando aqueles momentos finais com a minha tia, o que me fazia sair dali e escrever? Né? Escrever sobre isso, né? Olha, é doloroso, é uma coisa assim, nossa, eu estou me afastando, mas era o lugar onde eu me encontrava com ela, onde eu poderia trabalhar e mexer naquela fala, da voz, né? Só que ser tomada também pela voz, não é só uma questão de eu dar a voz, né? É ser tomada por uma voz. Quase um processo de incorporação. Eu falo disso, né? É como se fosse uma incorporação, e você ali como escritor é um médium que faz as coisas acontecerem, né? E olha como a gente está falando de corpo, né? Incorporar ou encorpar uma ideia, é sempre corpo. Quando o livro fica pronto, e eu posso passar a mão nessa capa, é uma capa diferente, é uma capa que é quase uma pele, né? Ele tem uma textura de pele. Tudo isso me preenche de algum modo, sabe? Me preenche. E é um livro que ele é de poemas, então, primeiramente, ele é poemas. Eu também não acredito muito, né? Depois que a gente vira escritor, a gente não acredita muito em gênero, né? É tudo a gênero, né? Tudo. Ai, esqueci, gente, como que fala isso? Binário, não binário, né? Fluido, muito Tudo fluido. fluido, né? Os gêneros ficam todos fluidos, ficam mais presos na sala de aula, mas então ele é poesia, então eu escrevo poema, só que ele é atravessado por autoficção. Então todo livro ele é uma estrutura autoficcional, porque os poemas eu escrevo só que é a voz da minha tia. A orelha do texto ela é escrita, assinada pela minha tia, né? Então quando há uma troca de lugares aí, como se eu tivesse incorporado a minha tia também se incorpora de mim e escreve como crítica literária a orelha. Então tem uma série de coisas estranhas acontecendo nesse livro. Então é um pouco isso. Mas sim, Rafael, obrigada pela pergunta. Ele é biográfico também, porque eu empresto o corpo da minha tia para resolver questões minhas lá dentro também, que eu vivi também em relacionamentos. Então, acho que isso é tudo uma grande mistura. Obrigada, Gê. Tem mais duas colocações, mas eu queria perguntar se a Fátima ou o Alejandro preferem abrir o microfone e falar, mas eu também posso ler. Então, eu vou ler, que a Fátima fez um... Tudo bem que eu leia.
A Fátima fala assim: a fala do Rafael me lembrou o que Graciela Montes, escritora argentina, diz sobre o brincar. Para brincar é preciso ter alguma esperança. Se referindo a Winnicott, ela diz que a brincadeira nasce na espera, para consolar a espera, não, para o consolo da espera, né? Pergunto aos três: será que a escrita também estabelece essa relação com a ideia de esperança? Quem quer começar? Rafa? Vou começar, então. É muito boa essa pergunta, né? Muito interessante a Graciela Montes, né? Essa colocação. Eu acho que a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa pergunta foi que, com certeza, nessas obras que nós estamos falando, sim, né? Antes de falar no geral, eu acho que para essas obras tem um elemento da espera aí, né? Para mim, pelo menos, estava muito nítido que eu estava escrevendo num momento de suspensão, né? No momento de... Não que nós tenhamos saído muito disso. Talvez a gente tenha se acostumado um pouco com isso, mas acho que ali, para mim, era um momento de eu não sei o que vai acontecer, né? Eu não tenho a menor ideia de como vai ficar esse mundo daqui para frente, né? E para mim isso bateu muito cedo na pandemia. Para algumas pessoas foi um pouco depois. Para mim bateu muito cedo. Os alunos falando, a gente volta ao normal na Páscoa, né? Ali ano passado. E eu já pensava assim, eu não acho que voltamos ao normal na Páscoa, né? Eu já senti uma coisa ali que ia ser uma espera maior, né? Então essa obra nasceu daí, né? E pelo que eu vejo, ouço aí da Jerusa e acompanhei o texto da Jiboia, por exemplo, eu lembro que eu li logo que saiu, né? Me capturou, porque... Acho que você foi o primeiro a ler. Nossa, isso eu não sabia. Mas não, primeiro, antes de sair, inclusive, não foi? Você não leu uma versão verdade, anterior. você mandou antes de eu mandei para você quando eu verdade. escrevi. Verdade, lembrei. E tem uma coisa nesse texto também, porque a pessoa fica olhando para a planta e o que vem aí, né? E em algum momento você até esquece que é uma planta, porque jiboia também, queira ou não, remete para a serpente, você fica ali, né? Parece que aquilo vai te devorar, né? Uma situação de uma espera sem nenhuma promessa de futuro, né? Então, acho que com certeza nasceu daí. Mas acho que dá para ter uma generalização para qualquer escrita. Eu acho que sim, no sentido, talvez, da palavra esperança, que seja um sentido... Sabe aquele esperançar do Paulo Freire? Assim, uma coisa mais... porque às vezes a esperança pode parecer uma coisa passiva, né? A palavra esperança é meio irmã do medo, assim, né? Você está sempre esperando que não aconteça, ou o medo, esperando que aconteça. A gente fica numa posição mais passiva, né? Mas acho que o sentido de esperança mais ativo, em que você está fazendo alguma coisa enquanto você espera, né? Construindo algo que possa, inclusive, te tirar da situação de espera, né? Sonhando para depois agir, aí eu acho que sim, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Para suportar e consolar essa angústia da espera e para tentar construir saída. Eu acho que tem a ver com isso, assim. Daí a esperança nesse sentido de projetar essa saída, né? Imaginar as saídas possíveis, né? Reavivar essa imaginação. Acho que é um pouco nesse sentido que eu veria essa bela questão. Bom, como a questão foi endereçada a nós, vou falar rapidamente. Eu concordo com esse lugar da esperança. Acho que a esperança no lugar da escrita, para mim, é a esperança de não repetir. Eu acho que quero dizer assim, a repetição é a morte, né? Repetir é morrer sempre. Para se você repetir sem reelaborar, né? Como diz o texto do Freud, é morrer, né? Então, nesse exercício de angústia da escrita, em que eu escrevo porque eu não consigo escrever,
Porque quem está muito tranquilo que consegue escrever, não continua escrevendo. Escreve uma obra, entrega, não escreve mais. A gente continua escrevendo porque a gente não se contenta com escrever. Não tá bom nunca, pelo menos eu. Sempre tem uma coisa a se fazer ali. E nesse sentido, acho que a esperança é essa esperança do incômodo, do não se contentar. Acho que tem a ver um pouco com a pergunta do Alejandro, do não repetir, de que escrever te leve para outros lugares que não sejam o mesmo que você está. Né? Acho um pouco isso. Porque escrever te coloca na ação, né? Você não está parado, você está escrevendo, você está agindo, né? E eu acho que a espera é uma espera que é uma espera sem expectativa. Sem expectativa, é uma espera que ela está ligada a uma abertura radical, né? Uma abertura ao que vem, né? Tem um texto lindo do Agamben, né, sobre aquele que vem, né, que é o ser qualquer, né, ele diz, isso é muito bonito nesse texto dele, né, que a gente está aberto ao ser qualquer, e é bonito que ele diz, não é porque o ser é qualquer porque ele é indiferente, mas ele é o ser qualquer porque qualquer que seja eu quero, né, então acho que a espera está nisso, né, nessa abertura radical àquele que vem, que seja quem for. Você não tem garantia, mas se você não projeta aquele especial que venha, né? O Messias, por exemplo, né? Você não tem o Messias, né? O messiânico nessa história. E aí eu acho que é isso. Então, a escrita, a esperança, como o Rafa disse, é uma palavra mais difícil da gente lidar com ela. Mas a espera e estar pronto, né? Estou pronto. Por quê? Porque eu tenho nas minhas mãos aí os meus instrumentos, que é a palavra e a palavra matéria, né? Então, eu acho que é uma pergunta linda, né? Uma pergunta super filosófica que a Fátima trouxe aqui para a gente. E tem sim, tem super a ver com essa ideia da espera e da esperança em alguma medida também, né? Só que aí teria que aprofundar mais. Eu preciso complementar, posso? Pode, claro. Eu amei o que a Jerusa falou, desse exercício do lo que venga, é meio isso, lo que venga. Porque tem uma coisa de que existe um estiramento egóico quando a gente vai escrever, de se colocar no lugar do outro, você relatando da sua experiência de escrita, existe uma necessidade de você se abrir e sair de si, e nesse sair de si, para encontrar outros personagens, para encontrar outras vozes, pessoas que falam de formas que não são as formas que você fala. Nesse estiramento, nessa abertura para o outro, aí há esperança, porque você está se abrindo para alguém que não é você. E só, né, e voltando na fala do Rafa do começo, só é possível ter esperança conjunta quando você se encontra com o outro, quando você sai de si, quando você não é esse indivíduo que está ali preso em si, né? Por isso me incomoda tanto quando alguns escritores começam com uma coisa de eu escrevo porque... Cara, a gente escreve porque o outro, tem que ser assim, tem que ser um escreve porque o outro, porque a gente quer se encontrar com outros, precisa ser um pouco isso, né? É muito legal o que você falou hoje. Nossa, posso emendar também uma coisa que eu pensei, né? E aí a Graziella também pegou aí a linha dos Yanomami ali no chat, que a Jerusa também me ensinou, né? Super interessante. Eu acho que tem isso também da escrita, porque pensa do outro lado, né? Do lado do leitor, né? O livro que nos envolve mais é quando alguma coisa ali daquele livro traduziu alguma coisa tua, né? Você está lendo e toca em alguma coisa sua e você fica, mas como que é possível isso, né? Essa outra história, essa outra pessoa, esse outro escritor, esse completamente outro às vezes, né? Tocou ali, né? Eu me identifico com aquilo, né? É como se essa fosse a genialidade até, né? Ele conseguiu botar em palavras, né? E de um jeito que eu não sei nem explicar, às vezes, algo que era meu, né? Então eu me vejo e ao mesmo tempo me perco naquilo que eu estou lendo, né? Porque sou eu, mas não sou eu, né? Tem isso. E é um jeito de você compartilhar, eu sinto, dialogar pelo afeto, como
a Jerusa também falou, né? É um jeito de afetivo de compartilhar, né? Tem alguma coisa da ordem além, né? Do racional e consciente que você põe ali no papel, né? Tem algo que passa ali com o texto literário e algo que é recebido, que é dessa ordem dos afetos, e é um encontro com o outro, né? São encontros com outros, né? Acho que aí realmente é muito esperançoso nesse sentido, né? Porque vence a solidão, né? Sai da solidão. Acho que isso é bem esperançoso. É muito E interessante. potente. Fala, Sandra. Não, eu ia falar assim, só que é lindo isso que vocês estão falando, porque tem muito do individual e mistura muito com o coletivo, né? Tudo isso que vocês estão colocando e do quanto tem de afeto, como você falou, Rafa, mas quanto tem também de ético, né? É muito bonito isso. E eu combinei aqui no paralelo com o Alejandro que ele vai colocar o comentário e a pergunta. Ale? A minha pergunta foi Obrigada. contemplada na resposta à pergunta da Fátima, porque vocês foram muito generosos. Mas ela foi incluída, a Natália, inclusive, a captou e era exatamente ali, mas era uma provocação para pedir para vocês incluírem na perspectiva algo que tem a ver com um projeto de literatura, né? Porque as frases provocavam a respeito da arte, e a literatura é um tipo de arte que faz uma provocação com realidade específica, que pode ser traduzida por um componente político mesmo, né, de transformação da realidade. Uma coisa é a realidade te destruir, né? Outra coisa é você perceber que ela te destrói. De alguma forma, a literatura também tem esse poder que a Natália chamou a atenção de eu não vou aceitar como normal isto que está sendo apresentado, né? Vou com a escrita fazer com que o meu leitor perceba que isso que a gente aceita não é satisfatório, né? Ou não deveria ser, né? É nesse sentido que a literatura pode cumprir um propósito político e nos relatos de vocês, sem usar essa palavra, né, vocês testemunharam um projeto que parece incluir essa dimensão, né? Acho que a palavra testemunho é importante, né? Porque a única coisa que a gente tem a dar é o testemunho, não tem nada mais, né? Testemunho de uma vida, testemunho de uma existência, daquilo que a gente vive, né, enquanto escritores, e esse testemunho ser a esperança de relação com o outro, né, de relação com o outro em si, né, e consigo no outro, né, enfim. Eu acho que tem uma potência nessa coisa do outro em si que você falou aí, né? Também, Nath, que você trouxe agora. Acho que isso tem um caráter político que eu acho forte também, porque a gente tem uma tendência, muitas vezes, né, a se colocar nesse distanciamento do outro. Então, eu tô aqui, o outro tá lá, né? Eu vou lá e exploro, eu vou lá e abuso, eu vou lá e uso, né? Até as coisas, os objetos estão ao meu dispor, a natureza é mais um desses objetos que está ao meu dispor. Então, é toda uma visão, uma mentalidade, uma forma de estar, né? Que não considera esse outro dessa forma, é um outro objeto mesmo. Eu acho que isso que nós estamos falando tem um potencial político no sentido de que você está reconhecendo um outro em si, né? E está reconhecendo que esses outros nos habitam e que nos atravessam. Esse lo que venga também nos atravessa, né? Então, as coisas, a gente está muito longe de ser esse sujeitinho consciente, centrado e que vai e faz e acontece, né? Eu acho que a escrita, ela tem esse, pelo menos da perspectiva que a gente está falando, acho que tem esse reconhecimento. Existe algo dos outros que me habita, né? E que me toma às vezes, que é como a Jerusa colocou aí, essa coisa do quase uma psicografia, né? Uma autopsicografia, para citar o Fernando Pessoa, né?
Então, é algo que vem, né? Eu sou atravessado por isso. O potencial político de reconhecer esse lugar, eu acho que é muito grande, assim, né? Acho que reconhecer esse potencial dos afetos que nos atravessam, dos outros que nos atravessam, do coletivo que nos atravessa, né? Acho que isso é uma mudança de chave aí que tem consequências políticas fortíssimas, né? Para a forma de construir a sociedade mesmo, né? Sociedade orientada de outra forma, né? A relação com o comum, com o coletivo é outra. Então, acho que tem essa sementinha aí, né? Eu concordo com tudo que eles disseram. Eu acho que a arte, se eu fosse pensar numa função da arte, né? A palavra função é tão difícil, né? Também usar a palavra função para arte, mas se eu fosse usar a palavra função, seria a de afetar, né? Já que a gente está falando tanto dos afetos, afetar, né? Porque quando a gente fala em coisas muito grandes, tipo transformar a realidade, né? Fica tudo tão grandão que parece que a gente não vai muito dar conta, né? A gente como escritor, né? Vou transformar a realidade. Fica grande, e aí parece que a gente fica mais acanhado, é mais difícil, desanima um pouco, né? Dá uma desanimada, mas acho que eu não vou dar conta, não. A realidade é muito grande. Que nem a gente fala, o governo, não sei, essas coisas grandonas, né? Então, eu acho que a arte, ela precisa afetar. E afetar no sentido de provocar, no sentido de causar estranhamento, porque aí cada um se transforma, porque a realidade é feita de todo mundo, né? Então, se cada um se transforma ou se mexe ali, algo vai acontecer, né? Então, antes de pensar, eu acho, lá no fora, porque daí a gente vê muita arte que meio destoa, porque ela fica temática e ela fica muito tentando mudar lá o fora, só que aqui a pessoa não está mudada, né? O escritor não está mudado, aqui não está afetado, tá muito focado ali. Então, acho que tudo começa numa mudança, numa transformação. Isso também é fazer política, né? Fazer política no corpo, uma transformação no corpo. E depois isso vai se expandindo e vai tocando e vai afetando, né, as outras pessoas, e aí chega nessa realidade, que é esse conjunto de gente, né? Mais ou menos isso. É quase um movimento meio cíclico, né? Quando, não sei como vocês falam, me veio assim, essa imagem assim, do afetar e também deixar-se atravessar, e meio que vai acontecendo desse jeito. Super bonito. Bom, mais alguém gostaria de fazer alguma colocação, comentário? Senão a gente está indo aqui para o final. Passou tão rápido. Mas não sei se a Natália, a Rafa, o G querem fazer alguma colocação, mas porque a gente tinha pensado, eu tinha pedido para o Rafa retomar do livro dele, no finalzinho do texto, ele fala um pouco desse contexto da pandemia, dos fins e dos recomeços, e eu tinha pensado que a gente podia falar um pouco sobre isso agora para finalizar, mas G, Natália, se quiserem fazer mais alguma colocação e mais alguém, ainda temos uns minutinhos. Muito bem. Não, G? Não, pode vir falar. O Edu, adorei te ver aí, Edu, o livro tá lindo, Edu Guimarães, que é o editor do livro da Fábrica de Cânones. Tá mesmo, tá lindo. Tá muito lindo. E tem desconto, né, Sandra? Você colocou? Eu coloquei. Para colocar o código? Santa Cruz, sim. Nath, você quer colocar alguma coisa? A Silvia, que eu vi também aí. Eu vou aproveitar a hora merchan. Tá, pode falar, Nath. Meu livro estava em pré-venda, o meu primeiro romance, chama Cheia. E em agosto ele sai. E aí, uma vez que ele sai, que ele está publicado, ele volta a ser possível comprar, adquirir, ler, enfim. Então,
enfim, quem se interessar, é um romance... Oi, desculpa te cortar, Nath. Eu coloquei o site da editora. Ótimo. Então, pelo site da editora, em agosto vocês conseguem, mas só contar que, enfim, é o meu primeiro romance, é um romance sobre uma personagem principal que trata de memória, trata da condição feminina, trata de gravidez, trata de... Enfim, tem um tanto de psicanálise escondida, então quem se interessar, ele chega em agosto. Tá ótimo. A Adélia fez uma colocação. Você quer falar, Adélia? Ou eu leio? Eu posso falar. Tá ótimo. Tudo foi muito rápido, muito condensado, muita coisa. Depois dessa linda conversa, resta a leitura e as afetações todas. São potências incríveis de vida e de belos atravessamentos em nossas vidas, em nossos corpos. E eu falo isso de verdade. Quando cada um fala do seu luto, da sua memória, ou da sua projeção, ou da sua... É corpo, é de corpo que a gente está falando. É de corte, de atravessamento. Eu quero agradecer muito, muito, muito para vocês. Porque acho que vocês fazem um trabalho mais difícil que a gente tem hoje, que é de estar em algum outro lugar, que nos remeta para um pensamento, para um futuro, ou para um passado, ou para um presente diferente. Eu agradeço muito, de coração. Que lindo, Muito Adélia. Obrigada. Que lindo. Tem vários agradecimentos aqui. Se mais alguém quiser abrir o microfone e falar, fique à vontade. Todos afetados aqui. Rafa, você quer falar um pouquinho sobre os fins e recomeços aí para a gente? Se alguém também quiser, pode abrir o microfone, mas se você puder, Rafa, para a gente ir finalizando. Acho que dá um bom tom de finalização, porque eu também não fui bobo nem nada, eu terminei o texto com um poema da Cecília Meirelles. E aí acho que dá para falar um pouquinho dele, porque eu insisti muito lá e eu acho que eu continuo com essa posição e continuo insistindo, e que, por mais difícil que seja, a gente está num mundo outro. Acho que a gente, às vezes, muito naturalmente, se recusa um pouco a enxergar. E ficamos, claro, tentando retomar muitas coisas, né? Mas o mundo que nós estamos é outro, depois de tudo que nós passamos. No mínimo, como experiência, isso que a gente vive vai ficar, né? Afetando, né? Para não falar das questões práticas, né? E eu acho que isso não tem exatamente nada a ver com essa história do novo normal, que às vezes é um termo aí que eu acho um pouco estranho até, porque parece que normaliza algumas coisas, né? Mas eu insistia muito no final do livro que a gente não pode negar, ficar se negando a olhar para o que está acontecendo, por mais difícil que seja, né? Acho que a gente precisa encarar o vazio, né? E a perda, e a ruína, e a destruição, e reconstruir a partir daí. O futuro, a ideia do final do texto é que o futuro, qualquer que seja, ele vai ter que ser reconstruído, construído, né? Novamente construído, né? Não vai surgir do nada, né? E não vamos apertou um botão e volta ao que era antes. A gente vai ter que construir em cima dessas ruínas, né? Nos vazios que elas deixaram, né? E aí o texto da Cecília Meirelles, eu acho que ele é muito interessante. Nesse sentido, eu vou ler, porque é curtinho e bem marcante. É o cântico do livro Cânticos, da Cecília Meirelles, que é um livro lindo, aliás.
Diz assim: tu tens um medo acabar. Não vês que acabas todo dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todo dia, no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que és sempre outro, que és sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer. Então, serás eterno. Cecília Meirelles. Demais, né? Lindo. Lindo. Bom, gente, nós temos aqui alguns bons motivos para continuar escrevendo. O meu humor me leva a isso pensando na Jerusa e na Natália, e como elas chamam a gente para lugares diferentes da escrita. Eu não sei se foi só a minha percepção das duas, mas as duas chamam a gente para lugares possíveis da escrita e não são os mesmos lugares. E aí o Rafael quase que se colocando como um ponto de equilíbrio entre as duas, e a gente não combinou, né? Eu fiquei pensando nisso, que possibilidade é essa de terminar um semestre pensando na escrita porque a gente não dá conta e na escrita para dar conta, que é exatamente o desafio que as duas trouxeram para a gente, né? Na escrita porque a gente não dá conta e na escrita para a gente conseguir dar conta. E aí que beleza, essa comunidade que se reuniu aqui, né? Na última semana dos tempos mais complexos da nossa vida. Eu não canso de falar isso, né? Eu vou fazer 56 anos agora e entrei numa sala de aula pela primeira vez como assistente aos 17. E eu penso nisso todo dia. Jamais eu imaginei viver algo tão complexo. E a gente tem conseguido usar a arte para isso, né? Usar a arte, a ética, o apoio, a colaboração, a discussão bem colocada, a concordância, a discordância respeitosa, mas a gente tem conseguido sobreviver com tudo aquilo que vai compondo um grupo e uma rede de educadores, famílias, alunos que estão aqui hoje, tentando fazer essa reverência a 3 pessoas. Hoje a Jerusa e a Natália e o Rafael estão aqui para a gente, de alguma forma, honrar a possibilidade de quem escreve e divide, para que a gente, através dos textos de vocês, possamos também reelaborar. Tem outros aqui, tá? Não vou fazer uma corrida ao Facebook da Adélia, mas hoje eu li algo que a Adélia escreveu e pensei, nossa, será que ela escreveu inspirada por Hoje à Noite? E aí eu preciso confessar, eu voltei lá e li de novo, porque tem tudo a ver com o que a Jerusa trouxe. Então, como é que a gente vai fazendo essa rede bonita de gente que, através da escrita, vai aprendendo aí, de alguma forma, enfrentando tempos complexos. Que bom que a gente tem a arte, que bom que a gente tem a literatura, que bom que a Jerusa nos visitou e que bom que a gente tem a Natália e o Rafael. Ter no sentido não se preocupe. E que bom que a gente tem a biblioteca Padre Charbonneau e essa equipe que tem feito a gente, de alguma forma, tem promovido essa reunião em torno da arte, da literatura e da possibilidade que famílias, alunos, educadores possam, de forma absolutamente conjunta, se reunir em torno da escrita. Que bom. Vamos em julho, tá? Torto Arado. Vamos lá juntos receber o Itamar e enfrentar a complexidade da vida com arte. Muito obrigada a todos e todas. Obrigada. Parabéns, Jerusa. Obrigada. Natália, Rafael. Obrigado, pessoal. pessoal. Muito obrigado.